Hoje iremos falar sobre Jesus e as mulheres. O que Deus pensa sobre as mulheres e como sempre lhe deu papel de destaque. Jesus teve encontros marcantes com diversas mulheres. São momentos que revelam a excelência em ser o Cristo e como eram excelentes e como mostram como ele via as mulheres e as valorizavam. Dá a elas atenção que a sociedade em geral não lhes dava. Jesus com Maria, mãe de Jesus, que era sua própria mãe, Maria Madalena, Marta e muitas outras mulheres. A Bíblia retrata como Jesus rompeu com as tradições religiosas e era reservada à mulher uma condição indigna, fruto de um preconceito e da insensibilidade da sociedade, da tradição religiosa, que era reservada à mulher com uma condição indigna, simplesmente pelo fato de ser mulher. Naquela época, a sociedade pensava assim. Eles a tornavam indigna simplesmente por achar que estava abaixo de qualquer homem. Jesus não. Eles a olhavam com misericórdia, empatia, compaixão, como alguém que era criado à sua própria semelhança, fruto do amor de Deus. Dedicava a elas o cuidado, o perdão, compaixão e um olhar diferente, e estranhado pela sociedade da época, que não era comum as mulheres ser tratadas da forma que Jesus tratava. A mulher que quase foi apedrejada, ele mostrou uma compaixão ímpar, não existente para aquela época. O destino dela era a morte, com certeza, se não tivesse a intervenção de Jesus. Deus, através de Jesus, mudou a história da mulher para sempre, e pedindo essa da morte, e pedindo muitas da vergonha. Dali por diante, a sociedade passou a ver a mulher um pouco diferente. Foi uma mulher que também viu Jesus pela primeira vez, Maria Madalena, logo que ele ressuscitou. Ela não somente viveu e conheceu perto de Jesus, mas sentiu uma profunda gratidão por ele aceitar, independente da sua condição de mulher e de outras informações que relatam a referente Maria Madalena, que ainda não se tem confirmação realmente se de fato ela era uma prostituta. Os outros não foram ao túmulo, pois estavam todos amedrontados, mas Maria Madalena foi. A vontade de ver Jesus era muito maior que o medo. A mulher samaritana, ela foi a primeira pessoa que Jesus se revelou como Cristo. E ele não fazia como o mundo. Ele via com o coração aquela mulher samaritana. Ele viu que ela é uma mulher que não tinha sede apenas de água. Ele sabia que ela sabia que havia de ver um Messias e que também o que ela não sabia é que ela naquele momento falava com Jesus que havia de se revelar logo em seguida, porque ele viu o coração daquela mulher e sabia que ela conhecia, ela sabia que havia de vir um Messias. E após ele se revelar, ela confirmou que realmente o que ela esperava já havia chegado. Ela era rejeitada pelos judeus, até porque os judeus e os samaritanos eles não se comunicavam. E ela mesma fala a respeito disso, mas Jesus ultrapassa barreiras para se comunicar com aquela mulher que era rejeitada pela sociedade. Ele está acima de costume, tradições, preconceito de qualquer sociedade. Isso não impede e nem impedia ele de continuar se aproximando de nós, das mulheres. Vivemos em uma cultura tão machista quanto a nossa, em que o homem se considera sempre superior. A mulher simplesmente pelo fato de ter nascido mulher
para ele já merece o fato de ser considerado inferior. E ele, pelo fato de ter nascido homem, se considera inferior. Mas Jesus não pensava assim. Ele era um homem diferente. Não somente na época dele, mas também na época de Josué. Em Jericó, Josué precisou da ajuda de uma prostituta, Raabe, que ajudou os israelitas na tomada da cidade de Jericó. Ela e sua família, ela foi poupada. Logo após a conquista da cidade, Raabe conheceu Salmão, que é descendente da tribo de Judá, e casou-se com ele. Era uma coisa inédita, uma prostituta casar ainda mais com um povo estranho, né? Que no caso o povo que tomou a cidade dela. Mas Deus viu o coração de Raabe e que havia sinceridade, havia fé naquela mulher. Depois disso também, após ter casado com Salmão, que era um dos descendentes de destaque na tribo de Judá, ela gerou a Boaz. Depois de Boaz gerou a Ruth. Ruth gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé, que é o pai de Davi. E a descendência de Davi gerou a Jesus, que é o Messias, o prometido de Deus. Então, como a gente pode observar, Deus utilizou da ajuda de uma prostituta de terras estranhas, não era do seu povo, Raabe. E com isso ela mudou a vida pela fé. Conheceu a Deus e mudou a vida. Jesus vivia rodeado de mulheres e por ela sentia afeto e empatia. Hoje nas igrejas, em geral, os membros são mais mulheres do que homens. Será então que não podemos pensar que naquela época Jesus pensava em cuidar da parte do seu rebanho, que no futuro faria parte da maioria em todas as igrejas? Foi uma mulher também que se ajoelhou diante de Jesus, lavou seus cabelos com perfume e lavou seus pés com perfume e secou com os seus cabelos. Jesus viu através desse ato um ato de amor. As pessoas criticavam porque ela gastava um perfume caro. Perfume não é barato. Mas mostramos afeto e valorizamos ações com pessoas que consideramos importantes. Para aquela mulher era importante gastar um perfume caro com alguém que ele era precioso. Jesus era precioso para aquela mulher. Porque ela via nele a valorização que ela tinha e que a sociedade não dava para ela. Então, ela lhe dedicou aquele momento de coração, por amor a Cristo. Um homem com um olhar diferente para as mulheres daquela época, que sabia ver a mente, o coração e a alma. Reconheceu o afeto daquela mulher nessa atitude de lavar seus pés. Muitos dos seus seguidores também eram mulheres. Suas discípulas que o seguiam e dedicavam-se a ele, reconheciam o afeto do mestre, deslumbrava com seus ensinamentos. Muitas coisas que jamais ouviu de alguém, elas ouviram pela boca do Senhor Jesus. Frei Bento, ele relata, metade da humanidade é mulher, e a outra metade, filho de mulher. A verdade é que o cuidado, a atenção, o amor que Jesus dedicava às mulheres era um verdadeiro contraste em tudo que se referia à mulher em seus dias aqui na Terra. Havia pouca atuação e liberdade dedicada a elas. Não eram contadas em caso de censo. Os homens eram levados apenas em consideração, somente os homens. A atitude de Jesus somente de conversar com uma mulher já era considerado vergonhoso, mas ele não estava preocupado com isso. O papel dele não era procurar agradar a sociedade em geral. O papel dele era procurar agradar a Deus e fazer o papel que se destinou a fazer. E um dos papéis era mostrar a diferença, era romper barreiras, é fazer algo que ninguém jamais tinha visto. E também, apesar das pessoas acharem vergonhoso, a sociedade em geral não via a mulher como alguém que merecia
ser levado em consideração. E para romper essas barreiras, abrir caminho, estabelecer vínculos de afeto com as mulheres, e Jesus recebeu também de volta esse mesmo sentimento, o mais perfeito e dedicado amor das mulheres. Elas davam isso a ele, através da forma de gratidão, pela visão e aceitação que ele tinha com relação a elas. Eles viam em Jesus, ao se comunicar e conviver com elas, um ser diferente. Não havia problema nenhum para Jesus. Deus sempre quis igualdade entre todos, entre homens e mulheres. E existe até aquele velho ditado que diz, né? Deus não tirou a mulher dos pés, tirou da costela, para que homens e mulher tivessem o mesmo direito. Dividindo o homem ao meio, ele quer dizer que o valor está 50% para cada um. A mulher não foi tirada do pé, para que não fosse subjugada por nenhum homem. Portanto, não se deixe subjugar por nenhum homem nem por ninguém. Pense no valor que, se Jesus naquela época deu para as mulheres, esse valor ainda continua com você. Mulher, valorize-se. Pense que há um Deus no céu e na terra que olha ainda pelas mulheres. Não estamos esquecidos. Então, batalhemos ainda por alcançar lugares maiores. As mulheres já avançaram tanto. Temos mulheres presidente, mulheres vereadoras, deputadas, alcançando cargos de chefia, de autoridade. Então, a gente tem que pensar que há muito mais lugares ainda para ser atingido. Mulheres que pilotam avião, mulheres que dirigem ônibus, cargos que antes era só utilizado por homens, mas que hoje as mulheres conseguiram um destaque, conseguiram provar que tem talento e vocação para assumir o cargo que ela se propôs a fazer, ainda que antes seja feito só por homens. Mas lute e batalhe. Se você deseja ocupar algum cargo que antigamente só era destinado a homem, não pense que isso é um empecilho. Batalhe para conseguir. Compartilhe nosso vídeo. Dê seu like. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.